Seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse canal eu falo normalmente sobre assuntos que estão relacionados à nossa apresentação ao público. Quando a gente se expõe, quando a gente fala com outras pessoas. E nesse vídeo em específico eu vou falar de uma apresentação que desestabiliza a gente, porque é uma apresentação que marca o fim de uma época super importante e o início de outras. Então, a gente vai falar hoje sobre o TCC, nosso trabalho de conclusão de curso. Normalmente, as pessoas que me seguem têm medo de falar em público, especificamente quando se trata de um momento em que eles estão sendo avaliados. Então, eu vou começar uma série de vídeos sobre apresentações acadêmicas e desse modo eu espero te ajudar muito. Peraí, esqueci de me apresentar. Eu sou Valéria Anjos, sou fonoaudióloga e o meu trabalho é preparar as pessoas para falar em público. Vamos começar? A gente precisa entender o que é o TCC. Por quê? O TCC ele é um trabalho que depende muito da instituição. É importante, assim que você souber que você vai fazer a sua apresentação, ter definido o seu tema, o seu orientador. Depois que você já organizou uma parte do trabalho, é muito importante você buscar informações sobre a apresentação do TCC. E essas informações incluem se existe um modelo, se a instituição que você estuda tem um modelo de apresentação, qual é o tempo e se existe algum requisito. Porque os tipos de TCC, eles variam e eles variam muito de acordo com o curso que você faz, com a área que você atua. Só para a gente se localizar, você já definiu qual é o tema dentro da sua área, você já tem um orientador e você está dando os primeiros passos na organização do seu projeto. E normalmente a gente organiza um projeto com o nosso orientador de como que serão as etapas da construção do nosso TCC. Depois que você já tem os processos, já estão definidos, você já sabe quem é a sua orientadora, você já conversou com ela, já entrou em um acordo, já se organizaram. E outra coisa, pessoal, eu acredito que seja importante falar, porque eu fiz TCC, fiz mestrado, então eu fiquei bastante tempo dentro da universidade. Os nossos projetos, às vezes a gente tem uma ideia no começo do que a gente quer, do que a gente desenha, só que os planos para o TCC, eles mudam. Então, assim, não sofra se aquilo que você planejou, que você queria muito, sofra alguma interferência, porque são projetos que não dependem necessariamente só da nossa vontade, depende de uma série de outros fatores. Aquilo que tiver de acordo com o nosso trabalho, que a gente possa fazer, a gente faz do jeito que a gente deseja, mas estejam abertos e flexíveis à mudança. Para o TCC de vocês terem sucesso, ele depende de 3 elementos. 1 é de você que vai fazer. 2 é do tema que você escolheu, porque precisa ser algo que te deixa muito feliz, algo que realmente faça sentido e que vai te agregar, porque isso entra no elemento motivação. E o outro é o seu orientador. Então você tem o tema, tem o orientador e vocês vão trabalhar em conjunto para que o trabalho cresça e desenvolva. Quando a gente começa a falar de apresentação, é importante pensar que você já tem o seu trabalho estruturado. O planejamento da sua apresentação, ele depende 100% do que você organizou, da estrutura do seu trabalho escrito. Então, tudo aquilo, o tema, o problema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, a coleta de dados, todas essas informações, elas vão fazer parte do que você vai expor. É importante lembrar que na apresentação, dependendo do tempo que a gente tem, e normalmente o tempo que a gente tem varia de 10 minutos a 20 minutos, não dá tempo da gente falar tudo aquilo que o nosso trabalho envolveu. Foquem no problema que vocês estão tentando resolver, porque normalmente quando a gente fala do problema, a gente vai apresentar também a solução, quais foram as hipóteses que nós utilizamos para solucionar aquele problema. E a riqueza do nosso TCC está justamente aí, no problema em que nós estamos resolvendo. Mas a gente vai entrando em cada etapa com calma.
Normalmente, quem tem um trabalho decisivo para apresentar, ele fica se sentindo extremamente nervoso, ansioso e com muito medo. Então, nesse ponto, eu quero conversar com vocês para a gente negociar, para a gente entender o que está acontecendo com esse medo, esse pânico. Tem pessoas que travam completamente quando elas sabem que elas vão precisar falar em público, por exemplo, fazer uma apresentação que elas vão estar sendo avaliadas. Então, eu gostaria de trazer para vocês uma parte, para citar algo que eu busco trabalhar e desenvolver com os meus clientes e pacientes, que é como que nós vamos compreender o nosso medo. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele é dividido em três partes. A primeira parte é o que a gente chama de cérebro reptiliano. É uma parte mais primitiva. A segunda parte, a segunda área, é o que a gente chama de área mamífera. E a terceira área é a área racional. É como se fossem três sistemas que são de tempos diferentes. Se a gente fosse pensar em anos, um é o primeiro celular que existiu, o outro é uma geração um pouquinho mais à frente e a outra, a última, a racional, é aquela que é super evoluída. Então, no nosso cérebro, nós temos esses três sistemas que eles atuam em conjunto. Quando nós estamos falando do medo, a parte que atua no nosso cérebro é a parte reptiliana. E o que acontece? Qual o problema disso? Nessa área reptiliana, lá é uma área extremamente primitiva. Nessa área não se tem uma reflexão sobre os fatos. Simplesmente as informações chegam e o crivo de avaliação dessas informações é o seguinte: eu vou correr da dor e eu vou ficar num ponto em que me dê prazer. É um crivo simples, é aquele fugir ou atacar. Então você foge ou ataca para sobreviver. Lembra bastante esse aspecto evolutivo. Quando eu sinto medo de me apresentar em público ou de fazer, por exemplo, a minha apresentação do TCC, e eu digo, pois eu não vou conseguir fazer, meu Deus, é difícil demais, eu não consigo, eu fico travada, eu gaguejo, acontece tudo de ruim. Essa área do nosso cérebro que está ali, ó, trabalhando e dizendo para você: isso vai te causar dor, minha filha, então fuja. E aí vem a segunda parte, que é a parte das emoções, que estão relacionadas ao sistema límbico e são as respostas que o nosso corpo dá. E às vezes uma resposta ela é emocional, por exemplo, às vezes dá uma dor de barriga muito grande na gente, quando a gente sabe que vai ter uma apresentação importante, às vezes a gente treme que não consegue controlar a tremedeira. Então, assim, são reações advindas desse sinal de dor, não quero participar. Então, o nosso corpo, ele vai encontrar sinais emocionais ou físicos pedindo, implorando pra gente não fazer aquilo, porque inconscientemente a gente não quer sofrer. O que nós temos na nossa mente é que falar em público, em que ser avaliado de alguma forma vai nos trazer dor. E a última camada do cérebro, que é o neocórtex, ele trabalha em tudo aquilo que é lógico, que é racional. Então ele diz: opa, peraí, não é bem assim, vamos repensar. Então lá existe a possibilidade da gente pensar sobre algo que simplesmente a gente acredita que é, sabe? No reptiliano, nessa parte do reptiliano, está muito associada a essa questão das nossas crenças limitantes. Ah, não consigo, isso não vai dar certo, isso não é para mim. E o racional, ele nos traz a possibilidade de repensar e reorganizar a nossa rota para que a gente consiga atingir aquele nosso objetivo, que é a apresentação. Mas, gente, para que a gente consiga trabalhar e ir negociando com esse cérebro reptiliano, a gente precisa de tempo. E quando eu digo negociar, é negociar mesmo. São vários passos que a gente vai dando, explicando para o nosso cérebro. A gente precisa racionalizar aquele medo. Por que eu estou
estou sentindo esse medo de falar diante de uma banca avaliadora? Esse medo vem da onde? Das experiências que eu vivi? Ou é simplesmente porque eu tenho medo de falhar e tirar 0, por exemplo, de reprovar? Então, quando a gente começa a negociar, a entender por que eu estou me sentindo assim e o que eu devo fazer, esse é um processo de racionalização do nosso medo. Então, a gente precisa entender por que ser avaliado me deixa tão inseguro. Qual é o medo que está por trás disso? E é o medo de falhar. Então, para que a gente não falhe, o que a gente precisa fazer? Para que a gente não falhe, nós precisamos treinar. É isso que a gente observa nos atletas de alta performance. Eles treinam muito. Eles têm medo de falhar? Com certeza, eu acredito que tenham, mas isso não impede que eles treinem todos os dias. Eu acho até curioso, o Barack Obama, ele treina muito, exaustivamente, todos os discursos que ele faz. E às vezes a gente olha uma pessoa falando tão espontaneamente, a gente pensa, nossa, que espontâneo. Sim, é espontâneo, mas apresentar um discurso espontâneo, bem tranquilo, que envolva a plateia, que não seja mecânico, não significa que todos os passos daquela apresentação não foram milimetricamente calculados. Uma apresentação espontânea não quer dizer que seja uma apresentação que não foi ensaiada. Então, eu recomendo fortemente que vocês fiquem atentos. Primeiro, racionalize esse medo, vê de onde que esse medo está vindo. E a partir disso, ver o que nós vamos fazer para ir negociando devagarzinho com esse nosso cérebro reptiliano sobre o que a gente precisa fazer e que a gente não vai parar e a gente vai fazer de uma maneira linda, brilhante. E por que é tão importante a gente se preparar para a nossa apresentação? Eu digo que a preparação ela é importante não só para a gente ir negociando com os nossos medos, com as nossas inseguranças, mas que a preparação ela nos dá, ela nos mostra, ela nos indica um caminho de prazer. Porque o nosso cérebro ele só vai conseguir fazer algo bem, só vai conseguir atingir o máximo da sua potencialidade se nós sentirmos prazer. Então, é importante vocês entenderem que treinar, tirar um tempo para a gente treinar para a nossa apresentação, não deve, obviamente, às vezes é cansativo, não vou mentir para vocês, mas não deve ser algo dolorido. Nos passos que eu vou mostrar aqui para vocês, como são pequenos passos, vocês vão dando esses passos, vão ganhando segurança. Quando vocês vão ganhando segurança, quanto mais vocês treinam, mais vocês ganham segurança e diminui muito as chances de alguma coisa dar errado durante a apresentação de vocês. E se alguma coisa fugir do seu controle, você estar calma, concentrada e organizada o suficiente para conseguir lidar com essas situações. Porque às vezes acontece, a gente não quer, a gente torce para que isso não aconteça, mas às vezes o slide falha, o computador não lê o seu arquivo de apresentação, às vezes tem uma pane na luz. Então, assim, é importante nós estarmos preparados para todas as situações. Não deixe de treinar, porque quando você deixa de treinar, você coloca em risco esse passo tão importante que é finalizar essa etapa. Você trabalhou tanto, foram meses de trabalho árduo para você ter essa apresentação e assim não jogue a chance de você tirar uma nota máxima por causa de preguiça de treinar. Nós ensaiamos a nossa apresentação, ela vai ficando natural. E quando ela vai ficando natural para a gente, o racional começa a controlar aquela situação, aquele momento, aquela fala. Então, eu quero que vocês observem quando a gente se prepara, a gente diminui a chance do emocional nos desestabilizar na hora da apresentação. Porque a gente fica nervoso? A gente fica nervoso, gente. Não tem como a gente não ficar nervosa numa apresentação assim tão importante. Normalmente, às vezes, vai a nossa família, são os
nossos amigos, tem a banca nos avaliando, é algo que a gente trabalhou por meses, mas fiquem atentos para que vocês sintam o que vocês tiverem que sentir, mas que as sensações e as emoções não dirijam a sua apresentação. E você só vai conseguir ter o controle da sua apresentação se você ensaiar. Então é por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu converso com várias amigas que são professoras, que atuam na área acadêmica, e elas sempre falam o seguinte: a gente faz uma apresentação espontânea, mas não significa que essa apresentação não foi ensaiada várias vezes. Então faça isso, faça do seu modo, entenda como é o seu modo de comunicar, como que você costuma passar a mensagem. Você não vai ser uma pessoa diferente de quem você é ali no palco durante a apresentação, mas que você faça isso da melhor maneira possível, usando o máximo das suas habilidades e das suas competências para se comunicar. Val, e quais são esses passos tão importantes para que eu consiga me preparar para a minha apresentação? O primeiro passo é você definir um roteiro. O roteiro, gente, ele é muito importante para qualquer momento que a gente vai falar com outras pessoas e principalmente para uma apresentação. É no roteiro que a gente define exatamente o que vai ser dito, como vai ser dito e principalmente qual é o tempo que eu tenho para que aquela mensagem seja passada. Então, no roteiro você precisa saber qual é o tempo total da sua apresentação, quais são as mensagens principais que você vai passar naquele tempo, e a partir disso você vai conseguir organizar. Eu trouxe algumas questões que eu acredito que sejam importantes de vocês considerarem quando vocês forem pensar no roteiro. Divida a apresentação de vocês em 3 grandes atos. O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. O primeiro ato, ele vai falar do quê? Ele vai dar início à apresentação, vai envolver os cumprimentos e um breve resumo do que é o trabalho. O segundo ato vai tratar do conteúdo propriamente dito, do problema e da solução que você apresentou. E o terceiro ato vai trabalhar as nossas conclusões, o que você concluiu, se a hipótese é válida ou não, o que você encontrou nessa pesquisa que você realizou. E depois disso, a gente vai agradecer a banca e vai se colocar à disposição para as perguntas. Então, a gente vai passar por cada um desses atos do roteiro para a gente ir definindo bem claramente. Vamos lá? Então, no primeiro momento, você precisa cumprimentar a banca. É muito comum, às vezes, a gente fica nervosa e a gente esquece de cumprimentar. Então, cumprimenta a banca e a todos os presentes, vai se identificar, diga quem é o seu orientador, quem é o seu professor. Para vocês se apresentarem, vocês podem fazer da seguinte forma: é bem simples, é sem frufru, mas é importante vocês lembrarem de colocar esse ponto na apresentação de vocês. Então, olá, bom dia a todos, o meu nome é Valéria Anjos, eu sou orientada da professora fulana de tal e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho que fala sobre ABCDFG Y tal. E aí você vai começar a falar do seu trabalho. É um breve resumo. Então, nesse trabalho, eu busquei resolver o problema tal. Na minha pesquisa ou na minha caminhada universitária, eu observei que acontecia isso, isso e isso. Devido a esse problema, eu me propus a buscar soluções que estivessem relacionadas a isso, isso, isso. Nós nos deparamos ou nós tivemos a hipótese XYZ, nós usamos a metodologia tal e obtivemos o resultado tal. Nesse primeiro momento, fazer esse resumo e você vai mostrar do que você está falando. No primeiro ato, é muito importante que a gente sempre se lembre de cumprimentar, de se apresentar. Eu sou fulana de tal, orientada ou orientanda da professora tal. Olá, bom dia a todos. Eu sou Valéria Anjos, orientada da professora Zeca Matias
E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, que é ABCDFG. Nesse trabalho eu discuti, e aí você começa a introduzir o que o seu trabalho fez, de uma forma bem resumida. No segundo ato, você vai trazer o que você encontrou, os resultados. E dependendo do tempo que você tem, você vai calculando. Normalmente se você tem 10 minutos no total, são 2 aqui, 2 minutos. A gente coloca, parece que não, mas 2 minutos dá para falar muita coisa. 2 minutos para o ato 1, 2 minutos para o ato 3 e 6 minutos para falar dos seus resultados. Se você tiver mais tempo, o tempo vai ser proporcional, porque você precisa explorar bastante no segundo ato os seus resultados, porque os seus resultados é o que engrandece o seu trabalho. Então você vai dizer as hipóteses que você tinha, como você trabalhou, a metodologia que você utilizou e os resultados que você tem. Ali você escrafuncha, trabalha mesmo, porque a riqueza de um TCC está bem nessa área. O terceiro ato, ele trata da conclusão. Qual foi a conclusão principal que você chegou? Você apresenta as conclusões. Depois que você apresentou as conclusões, você agradece à banca, agradece aos presentes e se coloca à disposição para as perguntas. Esses foram os resultados obtidos com o trabalho, com o meu TCC ou com uma pesquisa que eu realizei. Eu agradeço a atenção da banca, a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Você precisa ter muito claro esse roteiro. Esse roteiro você pode organizar do jeito que ficar confortável para você. Então tem gente que faz mapa mental, tem gente que gosta de escrever mesmo, mas eu quero que você organize esse roteiro de uma forma que ele faça sentido para você. Porque depois que você organizou esse roteiro de uma forma que ele faz sentido para você, organizou uma forma de internalizar esse roteiro e agora você vai treinar. Eu sugiro que vocês sigam esse passo a passo para vocês não se frustrarem, porque quando a gente tende a, sabe, dar um passo maior que a perna, o que acontece? Às vezes a gente pode escorregar e cair. E se a gente já ir direto para treinar, sem a gente ter internalizado ou sem ter estruturado um roteiro, o que acontece? A gente pode não ter uma performance do jeito que a gente gostaria de ter. E aí a gente começa a se massacrar. Ah, meu Deus, mas eu falo muito mal, eu falo muito ruim. Então, são várias questões que você evita, sabe? É um sofrimento desnecessário. Então, segue o passo a passo. Ah, Valéria, mas dá muito trabalho. Mas é melhor você ter um trabalho agora e conseguir se organizar bem do que tentar fazer um negócio rápido, correndo e mal feito. Combinado? Então, no treino, a primeira coisa que eu vou pedir é que você pegue lá o seu roteiro e vá ler esse roteiro em voz alta. Por que eu vou pedir para que você leia o seu roteiro em voz alta? Porque eu quero que você escute a sua voz. Gente, escutar a nossa voz é muito importante. Existem pessoas que elas não têm ideia de como que a voz delas soa. E aí chega no momento de apresentação, quando elas ficam nervosas, a voz fica por um fiozinho, ou fica uma vozinha de uma menininha, assim, que não consegue falar bem. Ela perde a capacidade de projeção de voz. Ela não percebe que no momento de apresentação ela fica tão nervosa que a voz está sumindo. Então, nesse treinamento que você for fazer, nessa parte de treino, leia em voz alta, sabe? Alto e bom tom, sem medo de ser feliz. Então, articule, abre a boca, sabe? E bote para fora, valendo. A apresentação, vá o passo a passo. Leia uma vez, leia duas vezes, se grave o áudio e aí você escuta aquele áudio e vê o que você achou, o que você gostou. Vá para frente do espelho
E na frente do espelho eu vou pedir que você observe a sua postura, porque às vezes a pessoa chega para fazer uma apresentação, ela não percebe que a postura dela tira toda a credibilidade daquela apresentação de TCC. Então, observe como o seu corpo está organizado, se você tem algum tique nervoso, digamos assim, tem algum gestual repetitivo, comece a se observar. Vá para frente do espelho e comece a fazer a apresentação na frente do espelho. Assim, você vai observar o seu corpo todinho. Algo muito importante, organize. Então, deixe o peito aberto, a coluna ereta, as pernas bem organizadas, os pés paralelo com os ombros, então o corpo bem organizado. Porque isso vai facilitar a sua respiração a hora que você estiver falando, a sua projeção de voz e principalmente a mensagem que você vai passar para a banca com o seu corpo vai ser muito positiva, vai ser uma mensagem de credibilidade, de assertividade, de alguém que sabe o que está fazendo. Então, treinou na frente do espelho, agora eu vou pedir que você ligue uma câmera e faça da forma como eu estou fazendo aqui. Grave um vídeo de você falando. Então, se grave, pegue lá o seu TCC, apresente. Assim você vai começar a observar se o tempo que você colocou, se você está respeitando o tempo, se você está falando muito rápido, vai precisar cortar uma parte que você acredita que não seja tão relevante. Então, aproveite esse momento da filmagem para você observar como o seu corpo está organizado, como você articula as palavras, como que está a altura da sua voz, o tom da sua voz. Isso é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, vá se observando. Se organizou, treinou, agora eu vou pedir que você faça uma coisa nesse treinamento. Chame umas 3 pessoas que você confie e que você não fique intimidado com a presença delas e fala, olha, chama o pessoal da turma, normalmente tem que falar, pessoal, eu queria treinar com vocês a minha apresentação e eu quero apresentar para vocês para ver o que vocês acham. E aí pegue lá seus amigos, bote eles sentados e apresente o trabalho para eles. Aí eles vão, melhor é que esses amigos não saibam nada sobre o teu TCC, porque aí você vai saber se você está apresentando com clareza as ideias. Então, apresentou para aqueles amigos, aí você vai coletar o feedback desses amigos. Vão falar assim, tá, o que vocês acharam? Se precisa melhorar, o que tá bom? Aí as pessoas vão falar, tá maravilhoso, tá muito bom, tá. Mas o que vocês acham que eu preciso melhorar? O que vocês acreditam que se eu ajustar vai fazer muita diferença? Ah, ó, faz assim, fala mais devagar e tal. Você anota o feedback dessas 3 pessoas, vai gravar de novo, vai observar se você melhorou aquele aspecto e aí você chama outras pessoas, faz aquela apresentação e chama também de novo aqueles 3 amigos para você observar se esse treinamento que você está fazendo está sendo efetivo. Então, seja amigo do espelho, se observe, seja amigo da câmera e use esses elementos para o treinamento de vocês. Então, são questões, são passo a passos que a gente pode fazer, que são simples de ser realizado, que não vão tirar de vocês. Eu sei que a rotina de estudante não é fácil, ainda mais de quem está fazendo TCC, tem gente com família, com filho, então assim, a rotina a gente sabe que é atribulada, então tire um tempinho, tire 20 minutinhos todos os dias para vocês irem treinando para o TCC de vocês, porque quando chegar lá, vocês vão estar muito seguros da apresentação, muito tranquilos da postura, da organização e de tudo isso. Então, é esse aspecto, esse passo a passo que eu peço que vocês fiquem bem atentos, combinado? Vocês lembram que no final do terceiro ato você concluiu o seu trabalho, agradeceu a atenção de todos, agradeceu a atenção da banca, você falou que estava aberto aos questionários e às perguntas da banca? Então, como que a gente lida com as perguntas da banca? Gente, nós precisamos ser muito cuidadosos quando se trata das perguntas que a banca faz
sobre o nosso trabalho. A primeira coisa que eu oriento vocês é escutarem com muita atenção a pergunta que está sendo feita. Porque normalmente quando a gente está muito nervoso ou está extremamente ansioso, a gente não consegue escutar bem. Os nossos sentidos, eles ficam um pouco embaralhados. Então, você percebeu que um professor da sua banca começou a lhe fazer uma pergunta, pois preste muita atenção na pergunta que está sendo feita. Não julgue a pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, que pergunta idiota. Não julgue a pergunta. Não, nem parece que o professor leu o trabalho ou coisa do tipo. Responda aquela pergunta com todo o seu amor, todo o seu carinho, use toda a sua energia. Mas antes de responder, primeiro, escute com muita atenção o professor que está fazendo a pergunta. Olhe nos olhos do professor. Olhe para aquele professor, escute com atenção o que ele está perguntando, dê uma pausa antes de responder, mesmo que você souber a pergunta. Mas Valéria, eu sei a pergunta, quero responder loucamente, rapidamente. Calma. Sabe por que eu peço que você sempre coloque uma pausa antes de responder uma pergunta? Pode ser que a próxima pergunta você não tenha o total domínio sobre a resposta e você vai precisar de um tempo para se organizar. Se você deixar uma pausa sempre antes de responder as perguntas da banca, não vai ficar claro para a banca quando que você sabe e quando que você não sabe. Então, muita atenção. Se observe, escute com atenção, não julgue a pergunta, faça uma pausa e responda. Responda da forma mais completa que você puder aquela pergunta. Por que é importante escutar com atenção? Para você responder o que o professor perguntou. Se ele te interromper, você para. O professor começou a falar, você pode estar super empolgado, ele levantou a mão ou falou, tá bom, você, olha, fecha a boca na hora. Não discuta com a banca. Não discorde da banca,